O milionário faz proposta surpreendente após ver mendiga negra dormir em seu ombro. O ônibus estava lotado, abafado, cheio daquele calor insuportável que parecia sugar cada gota de energia dos passageiros. Ana segurava Miguel no colo, quase sem forças, enquanto o bebê chorava alto, um choro angustiante que atravessava a multidão apertada. As pessoas desviavam o olhar impacientes. O mundo parecia girar rápido demais para aquela mulher cansada, negra, com roupas simples e o olhar marcado pela luta diária. Dormir? Esquece! Apenas respirar já era uma vitória. Carlos estava sentado perto da janela, bem vestido, calça de alfaiataria, camisa impecável. Milionário, um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, mas naquele momento, perdido. Perdeu o rumo em sua própria cabeça, atordoado pelas recentes frustrações, negócios travados, uma família que não entende seus silêncios, um vazio que nem o dinheiro consegue preencher. Ele via aquele bebê chorando, aquela mãe exausta. Algo estranho aconteceu. Miguel gemeu ainda mais forte, uma dor que parecia cortar o plástico da rotina cansada de Ana. Ela tentou puxar a barriga do casaco para abrigar o filho, mas o calor pegava pesado. Foi quando Carlos, quase involuntariamente, estendeu a mão e tocou o rosto do menino. Um gesto simples, um toque que quebrou o gelo entre eles. O choro baixou, uma calma inesperada se instalou. Miguel olhou para ele com olhos arregalados. Ana congelou, o coração apertou. Uma mistura de surpresa, medo e esperança. Por alguns segundos, a multidão foi silêncio. Só se ouvia a respiração pesada de Ana e o som quase mudo da cidade lá fora. Carlos sorriu tímido, um sorriso raro, desencadeado por algo genuíno. Ana olhou para ele, desconfiada, mas ali estava um calor que não vinha do sol escaldante. Era algo diferente, difícil de explicar. Ele sente falta do pai, sussurrou Ana, usando a coragem que ainda lhe restava. Carlos ficou imóvel, um nó formou na garganta. Ele sabia o que era perder a própria família, aquela ausência que dói até no silêncio. O ônibus freou de repente. Uma chuva fina começou a bater nas janelas, borrando o vidro entre eles. Ali, naquele espaço apertado, uma conexão improvável brotou, estranha e forte como tempestade no deserto. Depois de um minuto, Carlos fez uma proposta que ninguém esperava. Uma ideia louca, quase inacreditável para Ana. Criar um centro de apoio para mães solteiras, para mulheres como ela que batalhavam sem trégua. E o mais chocante, Ana teria um papel fundamental. Ela, a mulher que mal conseguia sonhar, agora podia ser uma peça-chave em algo grandioso. Enquanto trocavam olhares, um brilho novo surgiu nos olhos dela. Era aquela fagulha de esperança, de que talvez a vida podia mesmo virar de ponta cabeça, para melhor, mas no fundo, uma sombra pairava. Um segredo obscuro da família de Carlos esperava, ameaçador, prestes a romper tudo que começa. Os olhares no ônibus se cruzavam, silenciosos, julgadores da história que nascia ali. Os desafios sociais estavam todos ali entre os bancos velhos, entre as dores visíveis e invisíveis. Enquanto Miguel se aninhava no colo de Ana, Carlos hesitou, o coração em conflito. Ana, será que a gente consegue ir além disso? Ele murmurou, quase sem voz. Ela sorriu, tímida, e então ele fez o inevitável, um pedido de casamento, carregado de emoção e medo. O futuro estava em aberto. Um salto no escuro. Seria amor? Ruína? Salvação? Ninguém sabia.
Só o destino segurava a caneta daquela história. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos a olhou. A tensão no ar pulsava entre eles. Havia uma esperança nova, um futuro com possibilidades. Mas antes que ele pudesse articular mais palavras, um grito cortou o silêncio abafado do ônibus. Olha, a mulher está desmaiada! Alguém gritou do fundo. A calmaria foi substituída imediatamente por agitação. O ônibus parou abruptamente. Ana viu pessoas se movendo, se aglomerando na outra ponta. O rosto de Carlos se transformou. Não era apenas curiosidade, era preocupação. Ele se levantou, empurrando passageiros, tentando chegar mais perto. Ana seguiu com um olhar, mas o que viu a fez gelar. Era uma mulher, deitada no chão, com as roupas rasgadas e sujas. O que mais a horrorizou foi reconhecer o rosto. Era uma conhecida da comunidade, alguém que tinha visto algumas vezes, vagando pelas ruas cheias de vida e som. Cida já tinha ouvido rumores sobre seus problemas com drogas, mas nunca imaginou que ela chegasse a esse estado. Chama uma ambulância! Alguém gritou. Os rostos de desespero começaram a se virar. A comoção estava nas expressões de todos. Até o choro de Miguel se calou por um instante. A incredulidade carregava a cena. Ana, paralisada, sentiu o coração apertar. O que tinha acontecido com Cida? Carlos estava lá, se agachando, tentando entender a situação. Ele tocou o pulso da mulher. Sua expressão ficou pálida. O ônibus, que antes estava sacudido por vozes inquietas, agora fazia um silêncio pesado, de preocupação e medo. Nunca tinha visto alguém quase desfalecido assim, tão próximo. Ela precisa de ajuda, Carlos exclamou. O motorista, nervoso, já havia pegado o rádio, chamando por socorro. Ana, num impulso, se viu caminhando para perto. O calor do pânico e da compaixão a puxava. Ao chegar ao lado de Carlos, ela viu Cida mais de perto. O que era aquele estado? Alguma coisa ali cheirava a tragédia. E então, enquanto olhava fixamente para o rosto de Cida, seu coração começou a acelerar. Um detalhe a atingiu como um soco no estômago. Entre as roupas sujas, na mão da mulher, havia um colar. O colar que pertencia a Ana. Sua avó havia dado aquela joia a ela, um símbolo de amor e proteção. Não pode ser. Ana sussurrou, seu estômago girando. Como Cida teria aquilo? Sentiu a bile subir, uma reviravolta forte. A conexão entre as duas, tão profunda e ainda assim tão trágica. Carlos a observou, sem entender a súbita mudança no rosto dela. Mas Ana sabia que a história ia muito além daquela cena. A sirene de uma ambulância gritava ao longe, e a atmosfera ficou ainda mais densa. O ônibus estava transformado em um palco de revelações e dúvidas. O que mais podia ter acontecido naquela interseção de vidas? O que não tínhamos visto? Carlos, percebendo a mudança na expressão de Ana, se virou para ela. A confusão e a dor nos olhos dela começaram a se transformar em uma tempestade interna. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou, o tom preocupado.
No fundo, a mente dela se questionava. Ela mal conseguia respirar. O que Sida sabia que ninguém mais sabia? O passado estava voltando com força, e aquele momento poderia agregar uma nova fragilidade à proposta que mal havia começado. A ambulância finalmente chegou, e com ela, uma onda de alívio e receio. Enquanto Sida era levada, Ana sentiu que novos segredos estavam prestes a ser revelados. Aquela não era apenas uma mulher caída no chão. Ela era o fio que poderia desatar a trama da vida de todos ali. O que a vida lhes reservaria a partir dali? Um novo recomeço ou uma tragédia em espera? Ninguém sabia, mas o peso das revelações pairava no ar. E a história estava apenas começando. Carlos e Ana ainda estavam paralisados diante da cena, e com a ambulância finalmente chegando, o ônibus parecia estar em um estado de suspensão. O pânico de Ana crescia a cada segundo. O que aconteceu com Sida? O que ela sabia? Enquanto as sirenes se aproximavam, o ar parecia se encolher ao redor deles. Carlos estava prestes a perguntar novamente o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse abrir a boca, um olhar de horror cruzou o rosto de Ana. Ela não parecia mais a mulher cansada e exausta. Havia uma força crescente dentro dela, algo que se agitava como uma tempestade. O colar murmura, presença quase inaudível, mas a força na voz dela crescia. Os passageiros ao redor começaram a ouvir. "O que tem o colar?" Carlos perguntou, confuso, olhando para o objeto que ainda pendia entre os dedos da mulher desmaiada. As pessoas começaram a murmurar, e Ana finalmente se lançou ao chão, colocando a mão no colar que agora parecia brilhar de maneira inquietante sob as luzes do ônibus. Era como se uma corrente elétrica fizesse a multidão segurar a respiração. E justo quando a situação parecia estar em seu ápice, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma mulher gritou, e todos olharam para Sida, que começava a se mover, seus olhos se abrindo lentamente. Era uma cena que parecia um filme de terror. A mulher, em estado de delírio, olhava em volta como se estivesse perdida em um labirinto. Sida não tinha o mesmo aspecto de antes. Seus olhos estavam brilhantes, mas não com vida. Era como se estivesse olhando através de mundos, buscando algo que não conseguia encontrar. Ela ergueu as mãos, gesticulando freneticamente. "Eles vêm! Eles vêm!" Ela gritou, a voz distorcida de um medo profundo. O ônibus inteiro estremeceu. As pessoas se afastaram, formando um círculo ao redor dela. Nesse momento, o colar na mão de Ana pareceu pulsar com uma energia estranha. As duas mulheres trocaram olhares e algo como um reconhecimento profundo passou entre elas. A conexão foi instantânea, mas confusa. O que se passava ali? E por que Sida tinha o colar? Carlos, paralisado, sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ana se levantou e, deixando o colar em cima do corpo de Sida, olhou fisicamente para Carlos, o desespero em seus olhos. "Carlos! O colar! Ele pertence a mim!" "Mas por que Sida?" A voz dela falhou e as palavras morreram em sua garganta. A tensão aumentava e todos percebiam que algo mais sinistro estava se formando ali. O olhar de Sida se fixou em Ana e, com uma voz que não soava dela, disse: "Você não sabe, não sabe. O sangue sempre volta. O passado nunca se vai." Um choque percorreu a multidão. O que significava aquela afirmação? O que Sida realmente sabia?
Carlos sentiu um frio na espinha. Ana olhava com ouvidos e olhos abertos, confusa e aterrorizada. O que mais estava por trás daquele colar? Por que Cida parecia tão ligada à sua vida? Foi nesse momento que tudo tomou um rumo inesperado. Cida, em um último esforço, levantou-se, o colar lutando contra a força que o mantinha presa. Uma força invisível, talvez a mesma que a arrastou para a escuridão. Quando ela se virou de novo para Ana, os olhos carregavam uma mistura de desejo e dor. Existe um preço a pagar, e a vida pode virar de ponta cabeça. Cida gritou antes de colapsar novamente. A ambulância finalmente chegou com sirenes estrondosas. E em um piscar de olhos, tudo se tornou um caos. Carlos agarrou o braço de Ana, os dois assistindo, horrorizados enquanto Cida era levada. E a multidão murmura entre si, nervosa e confusa. Mas uma única questão ressoava em suas mentes. Que laços ocultos uniam Ana a Cida? E o que seria esse preço que ambas teriam que pagar? O futuro estava em uma linha tênue, prestes a se desdobrar em terríveis consequências. Carlos e Ana ainda estavam paralisados diante da cena. E com a ambulância finalmente chegando, o ônibus pá. O pânico de Ana crescia a cada segundo. O que aconteceu com Cida? O que ela sabia? À medida que as sirenes se aproximavam, o ar parecia se encolher ao redor deles. Carlos estava prestes a perguntar novamente o que estava acontecendo, mas antes que pudesse abrir a boca, um grito cortou o silêncio abafado do ônibus. "Ela está acordando!" Alguém exclamou, e as cabeças se agitaram na direção de Cida. Os olhos da mulher se abriram lentamente, e num gesto abrupto, ela se sentou. O ônibus inteiro pareceu segurar a respiração. Cida olhou ao redor. Sua expressão era um misto de confusão e terror. O que estava acontecendo com ela? O que a trouxe até aquele estado? Ana e Carlos se aproximaram, ainda cautelosos. Cida fixou o olhar em Ana. Uma intensidade estranha emanava dela, quase como se conhecesse os segredos mais profundos da mulher que ali estava. "O colar", Cida murmurou, sua voz trêmula. "Você precisa entender, ele pertence a você, mas também a mim. Ele traz riscos." O ônibus encheu-se de murmúrios inquietos. Os passageiros trocavam olhares, alguns com reprovação, outros com empatia. Carlos sentiu o nó na garganta apertar. O que Cida queria dizer com aquilo? Ana não conseguia decidir se estava assustada ou intrigada. "O que você está dizendo?" Ana perguntou, tentando controlar a urgência na voz. Cida começou a gesticular, mas enquanto falava, sua expressão mudou drasticamente. O medo deu lugar à ferocidade. "Você não pode ignorar seu passado, Ana. A vida que você tem foi construída em mentiras." Ana sentiu um frio percorrer seu corpo. Mentiras? O que Cida sabia sobre sua vida? Ana tentou negar com um gesto, mas a voz de Cida se elevou. "O sangue cobra preço. Sabe de onde você vem? Você tem um destino que não pode escapar." Carlos pressionou a mão de Ana, o medo crescendo em seus olhos. "Chega!" Ele interveio, enfrentando Cida, mas a mulher não se calou. "Você não entende, Carlos!" gritou Cida. "Ana carrega nas veias o mesmo sangue que correu em mim." Um silêncio pesado tomou conta do ônibus. Todos estavam atônitos, e Ana sentiu a cabeça girar. O que Cida estava insinuando? A ideia de que ela e Cida estivessem ligadas de alguma forma era absurda. Mas a seriedade no olhar da mulher a fez questionar. "Não, isso não pode ser verdade." Ana sussurrou, a voz falhando. Cida respirou ofegante, suas mãos tremendo. "A verdade vai surgir. Não se esqueça que o colar é uma chave. Ele tem poder, e você precisa escolher. Seguir em frente ou enfrentar o que há por trás." Nesse momento,
Um outro grito colocou todos em alerta. Um grupo de pessoas havia aglomerado perto da porta do ônibus. Uma mulher desesperada, com os olhos arregalados, apontava para fora. "Ele está vindo!" ela gritou. E a multidão começou a entrar em pânico novamente. Carlos viu a mudança na expressão de Ana. E o corpo parecia tenso, como se estivesse prestes a desmoronar. Para ele, tudo se tornou um borrão. "Ana, foco! O que a mulher quis dizer? O que você sabe?" Carlos perguntou, mas era como se a resposta estivesse presa na garganta dela. "Você precisa ir embora!" Cida gritou enquanto se esforçava para se levantar. A agitação no ônibus aumentava. Os passageiros começaram a se empurrar em direção à saída. Então, de repente, antes que alguém pudesse reagir, a porta do ônibus se abriu com um estrondo. Um homem alto, de capuz, apareceu. Seu olhar varreu a multidão, fixando-se em Cida. Em seguida, transferindo a intensidade para Ana. "A hora chegou!" ele gritou. A voz profunda e carregada de ameaças. As pessoas gritaram e, em um instante, o caos se espalhou. Carlos puxou Ana para perto, mas seus olhos estavam fixos no homem. O que ele queria? O que Cida havia desencadeado? Ana se virou para Cida, buscando respostas. Mas a mulher estava em estado de choque. O colar, agora jogado no chão, refletia a luz do ônibus, como se estivesse chamando alguém. "Temos que sair!" Carlos gritou sobre o barulho. Mas enquanto eles tentavam encontrar a saída, Ana parou. Uma ideia chocante atravessou sua mente. O que Cida havia dito? As palavras sobre o passado. E esse homem, que parecia saber mais do que todos ali, teria Ana, de alguma forma, se tornado parte de uma história muito maior do que sua vida simples? Os olhares se cruzaram, e enquanto o pânico crescia, o futuro se tornava nebuloso. Havia algo muito mais profundo em jogo, e as verdades não reveladas estavam prestes a surgir. Consequências que desafiariam tudo o que Ana pensava saber sobre si mesma. O destino se aproximava, e ela estava prestes a ser puxada para sua verdade. Carlos e Ana ainda estavam paralisados diante da cena. E com a ambulância finalmente chegando, o ônibus parecia estar em um estado de suspensão. O pânico de Ana crescia a cada segundo. O que aconteceu com Cida? O que ela sabia? À medida que as sirenes se aproximavam, o ar parecia se encolher ao redor deles. Carlos estava prestes a perguntar novamente o que estava acontecendo, mas antes que pudesse abrir a boca, um grito cortou o silêncio abafado do ônibus. "Ela está acordando!" alguém exclamou, e as cabeças se agitaram na direção de Cida. Os olhos da mulher se abriram lentamente e, num gesto abrupto, ela se sentou. O ônibus inteiro pareceu segurar a respiração. Cida olhou ao redor. Sua expressão era um misto de confusão e terror. O que estava acontecendo com ela? O que a trouxe até aquele estado? Ana e Carlos se aproximaram, ainda cautelosos. Cida fixou o olhar em Ana. Uma intensidade estranha emanava dela, quase como se conhecesse os segredos mais profundos da mulher que ali estava. "O colar?" Cida murmurou, sua voz trêmula. "Você precisa entender. Ele pertence a você, mas também a mim. Ele traz riscos." O ônibus encheu-se de murmúrios inquietos. Os passageiros trocavam olhares, alguns com reprovação, outros com empatia. Carlos sentia o nó na garganta apertar. O que Cida queria dizer com aquilo? Ana não conseguia decidir se estava assustada ou intrigada. "E o que você está dizendo?" Ana perguntou, tentando controlar a urgência na voz. Cida começou a gesticular,
Mas enquanto falava, sua expressão mudou drasticamente. O medo deu lugar à ferocidade. Você não pode ignorar seu passado, Ana. A vida que você tem foi construída em mentiras. Ana sentiu um frio percorrer seu corpo. Mentiras? O que Sida sabia sobre sua vida? Ana tentou negar com um gesto, mas a voz de Sida se elevou. O sangue cobra preço. Sabe de onde você vem? Você tem um destino que não pode escapar. Nesse momento, um outro grito colocou todos em alerta. Um grupo de pessoas havia aglomerado perto da porta do ônibus. Uma mulher desesperada, com os olhos arregalados, apontava para fora. Ele está vindo! Ela gritou, e a multidão começou a entrar em pânico novamente. Carlos viu a mudança na expressão de Ana. Seu corpo parecia tenso, como se estivesse prestes a desmoronar. Para ele, tudo se tornou um borrão. Ana, foco! O que a mulher quis dizer? O que você sabe? Carlos perguntou, mas era como se a resposta estivesse presa na garganta dela. Você precisa ir embora! Sida gritou, enquanto se esforçava para se levantar. A agitação no ônibus aumentava. Os passageiros começaram a se empurrar em direção à saída. Então, de repente, antes que alguém pudesse reagir, a porta do ônibus se abriu com um estrondo. Um homem alto, de capuz, apareceu. Seu olhar varreu a multidão, fixando-se em Sida, em seguida transferindo a intensidade para Ana. A hora chegou, ele gritou, a voz profunda e carregada de ameaças. As pessoas gritaram, e em um instante o caos se espalhou. Carlos puxou Ana para perto, mas seus olhos estavam fixos no homem. O que ele queria? O que Sida havia desencadeado? Ana se virou para Sida, buscando respostas, mas a mulher estava em estado de choque. O colar, agora jogado no chão, refletia a luz do ônibus, como se estivesse chamando alguém. Temos que sair! Carlos gritou sobre o barulho. Mas enquanto eles tentavam encontrar a saída, Ana parou. Uma ideia chocante atravessou sua mente. O que Sida havia dito, as palavras sobre o passado, e esse homem, que parecia saber mais do que todos ali, teria Ana, de alguma forma, se tornado parte de uma história muito maior do que sua vida simples? Os olhares se cruzaram, e enquanto o pânico crescia, o futuro se tornava nebuloso. Havia algo muito mais profundo em jogo, e as verdades não reveladas estavam prestes a surgir. Consequências que desafiariam tudo o que Ana pensava saber sobre si mesma. Então uma explosão de luz iluminou o ônibus, e tudo parou. A porta se escancarou, e do exterior um grupo de homens uniformizados armados entrou. O caos tomou conta. Todos gritaram, e a multidão foi empurrada para trás. Fiquem onde estão! Gritou um dos homens, e o pânico aumentou. Ana e Carlos se agarraram um ao outro, enquanto o coração de Ana batia descontroladamente. O que vocês querem? Carlos gritou, sua voz desesperada cortando o tumulto. Um homem se aproximou, o capuz caindo de seu rosto, revelando um rosto familiar. Era Lucas, um amigo de infância de Ana, um passado que ela pensava ter deixado para trás. Ana, você tem que ir com a gente, ele disse, ofegante. É uma questão de vida ou morte. O mundo pareceu desacelerar. Ana olhou de Lucas para Sida, depois para Carlos. O colar novamente chamou sua atenção como um eco do passado. Tudo repentinamente fazia sentido, e ao mesmo tempo, tudo era um emaranhado de confusão. O que você sabe, Lucas? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. O homem hesitou, e uma expressão de dor cruzou seu rosto. Seu pai! Ele não está morto. E eles estão atrás de você. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés.
O que isso significava? O que mais estava escondido? O futuro se tornava um abismo. As respostas estavam ali, mas as perguntas se multiplicavam. A linha entre a verdade e a mentira começava a se desfocar. E a história que Ana acreditava conhecer estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Carlos olhou para Ana. A urgência em seus olhos carregava um misto de medo e determinação. O que você sabe, Lucas? Ela repetiu, quase como um sussurro, mal conseguindo lidar com a revelação. O ônibus parecia diminuir sua pressão. As vozes lá fora já eram um eco distante. O homem à sua frente, fixo e sério, estava prestes a desencadear uma tempestade de verdades. O colar estava entre eles, um símbolo de algo muito maior. Mas antes que Lucas pudesse explicar, o homem de capuz avançou, rompendo a tensão com um movimento brusco. "O que você quer, Rafael?" Lucas gritou, sua voz cortando o ar. O olhar de Rafael, porém, estava fixo em Ana. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer", disse ele, a voz vibrante de ameaças. "O seu passado está atrás de você, e eu não vou deixar que você fuja de novo." Todo o ônibus se contraiu. Ana sentia o coração bater forte, quase quebrando o silêncio. "Fugir de novo?" pensou, fazendo a conexão com as palavras de Cida. Que segredos o passado escondia? O que mais o colar significava? Com um movimento rápido, Rafael estendeu a mão, dirigindo-se a Ana. "Você precisa vir comigo. É a única maneira de salvá-la." Cida gritou, sua voz rasgada pelo desespero. "Não, você não pode deixá-la ir, Ana. Confiança não é uma opção." As palavras dela ecoaram na mente de Ana, deixando aí um mar de confusão. Sentia-se completamente perdida. Então, tudo aconteceu de repente. Rafael, acumulando uma força, lançou-se sobre Cida, pegando-a pelo braço. Um grito estridente irrompeu do peito de Ana. Ela nunca tinha visto um olhar tão maligno em alguém, e isso a fez hesitar. Mas nesse momento crítico, Lucas saltou para a frente. "Pare!" ele gritou, e num movimento veloz, conseguiu desferir um soco na cara de Rafael. A cena virou um filme em câmera lenta. Um momento de silêncio, seguido por um baque surdo. Pessoas se aglomerando, olhares de espanto. Dentro do caos, a tensão se espalhou. Ana se movimentou para longe, mas ainda estava presa entre o impulso de salvar Cida e a urgência de saber a verdade. O colar, caindo do exato lugar, agora refletia as luzes do ônibus em um lampejo intenso, quase como se tivesse vida própria. E então, algo que ninguém esperava aconteceu. Rafael se levantou rapidamente, mas um brilho em seu olhar parecia indicar um poder oculto. Com um movimento de mão, o ônibus começou a tremer, estrondos ecoando, os passageiros sentindo a primeira onda de pânico genuíno. "Todos vocês não fazem ideia!" ele gritou, sua voz dominadora. "O colar é a chave para saber a verdade." Os vidros começaram a rachar. Carlos puxou Ana para perto, sentindo que algo muito maior estava em jogo. O que Rafael estava tentando fazer? E por que o colar tinha esse poder? A multidão na área estava começando a gritar, tentando sair, mas as portas estavam trancadas. Parecia que o passado havia decidido cobrar o preço que Cida mencionou. Cida, no centro do tumulto, fixou os olhos em Ana uma última vez. "Isso não é sobre você, Ana. É sobre o que você pode se tornar. Lembre-se que o sangue sempre retorna, e às vezes o que está escondido no passado não pode ser ignorado." Rafael então fez um movimento brusco e um fluxo de energia irrompeu,
entre ele e o colar que estava no chão. Uma tosse estridente se fez ouvir quando um clarão ofuscante preencheu o ônibus. Ana tentou cobrir os olhos da luz intensa, mas ao olhar novamente, a realidade dela mudara de forma irrevogável. Ali, no meio da cena caótica, ela viu algo que a paralisou. Os rostos dos passageiros se tornaram nítidos e conhecidos. Eram pessoas que ela conhecia. E com isso, uma pergunta ecoou em sua mente. O que significava tudo isso? Essa luz, aquelas conexões, tudo parecia entrelaçado em uma teia maior. A luz desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, e uma nova realidade se consolidou. O ônibus estava agora em outra dimensão. E Ana olhou para Carlos, o pânico em seus olhos misturado com a inevitabilidade de um destino trágico. O que mais estava prestes a ser revelado? O coração de Ana quase saiu pela boca. Eles estavam prestes a descobrir, mas a um custo que nenhum deles poderia imaginar. A luz intensa desapareceu e, com ela, o ônibus estava agora em uma nova realidade. Ana olhou ao redor, a confusão crescia e o medo se instalava. O que havia ocorrido? Passageiros estavam em pânico, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Rafael, agora sem máscara, encarava Ana com um olhar penetrante que parecia atravessar sua alma. A tensão entre eles era palpável. E no centro do ônibus, Lucas estava em choque, sem saber como agir. Cida se contorcia no chão, seu olhar perdido, como se tentasse encontrar as palavras que fugiam dela. O colar! Cida gritou, estendendo a mão para o objeto que reluzia na luz do ônibus. Ele é a chave! Ana olhou para Carlos, que segurava seu braço firmemente. O que você sabe sobre isso? Perguntou ele, a voz tremendo. Mas antes que alguém pudesse responder, um novo barulho encheu o ar. Uma explosão de som. O ônibus tremeu novamente e uma figura familiar apareceu do nada. Era pai de Ana, alguém que ela acreditava estar perdido para sempre. Ana! Ele gritou, caminhando apressadamente em direção a ela. Não havia dúvida, era ele, com o mesmo olhar profundo e ansioso. O tempo parecia desacelerar. Ana ficou paralisada. A mistura de alívio e incredulidade a deixou sem palavras. Como era possível? Ele tinha desaparecido anos atrás e agora estava ali, como se nada tivesse acontecido. O que está acontecendo? Perguntou Ana, de forma hesitante. Como você pode estar aqui? Você precisa entender, disse ele, a voz carregada de urgência. O que está prestes a acontecer é só o começo. Eles vão vir atrás de você, Ana. O pânico tomou conta novamente. Ana olhou de volta para Rafael, que agora parecia enfurecido. Ele não estava sozinho. Outros apareciam atrás dele, como sombras em um pesadelo. Parecia que todos queriam algo dela. Você não pode deixar que ela saia desse ônibus. Rafael gritou, apontando para Ana. Ela está marcada! O clamor aumentava à medida que as pessoas se aglomeravam, formando um círculo ao redor da cena. Lucas tentou se mover para proteger Ana, o coração acelerado. Cida começou a se levantar, o olhar fixo em seu pai. Ele é o problema! Ela gritou, sua voz cortante. Ele não é quem você pensa! Ana se virou, a confusão a consumindo. Cida estava desesperada, tentando avisá-la de algo que não estava claro. Os murmúrios da multidão aumentavam, e a tensão explodia a cada instante. O olhar penetrante de Rafael mantinha todos em alerta, como se o ar estivesse carregado de energia.
O colar é o que conecta tudo, disse Cida, com uma voz trêmula. E seu pai, ele esconde mais segredos do que imagina. Ana sentiu um frio na espinha. Como isso era possível? As palavras dela atingiram como um soco no estômago. O tempo parecia parar, enquanto tudo se desenrolava diante de seus olhos. Você mentiu para mim sobre ele! Ana gritou para Cida, a raiva e a traição transparecendo em cada palavra. Eu menti porque queria protegê-la! Cida gritou de volta, e a dor em sua voz era evidente. Você não sabe o que está em jogo. Rafael avançou, e a multidão começou a recuar com medo. Era um jogo mortal, e Ana percebeu que o colar, seu passado e seu presente estavam entrelaçados de forma indissolúvel. A cada passo que Rafael dava, mais confusa ela se sentia. A verdade vai doer, Ana, o pai dela disse, sua voz firme. Mas você precisa ouvir. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Havia muito em jogo, muito mais do que ela poderia imaginar. Ela tinha que decidir, confiar em quem e o que mais estava escondido nessa teia de mentiras e segredos. A única coisa que sabia é que a próxima revelação mudaria tudo e que talvez, na busca pela verdade, ela encontrasse não só sua liberdade, mas também um novo desejo de saber quem realmente era. O futuro estava em aberto e o peso da escolha se acumulava. A tensão no ar era palpável. Ana sentia seu coração disparar ao encarar seu pai. O rosto dele, tão familiar, a jogava em um turbilhão de emoções. Era tudo tão surreal. Rafael, com aquele olhar ameaçador, havia se tornado um desconhecido entre pessoas que eram supostas a serem familiares. Eu não entendo, Ana gaguejou, as palavras escapando sem clareza. Como você pôde desaparecer assim? Ele respirou profundo, como se aquelas palavras fossem um peso. Eu não tive escolha, Ana. Eles estavam atrás de mim também. Sua vida estava em risco e eu não podia deixar você exposta. Carlos, angustiado, olhou entre Ana e seu pai, a confusão crescendo. O que isso significa? O que aconteceu com você? Rafael hesitou, depois ergueu a mão, gesticulando como se tentasse controlar a conversa. Precisamos sair daqui, já! Eles estão vindo atrás de você! Ele olhou para o grupo de homens, a preocupação crescendo em seu rosto. Cida, ainda se recuperando, olhou para Rafael com desprezo. Isso não é verdade. Você está usando Ana. Você é o verdadeiro inimigo. Puxou Ana para mais perto, seu olhar fervilhando. E naquele momento, tudo mudou. Uma explosão de luz iluminou o ônibus novamente. Mas não era uma luz normal. Era como se a própria realidade estivesse se deformando. Ana tentou se proteger, mas a onda de energia a jogou para trás. Um grito rasgou o ar. Era Lucas. Ele estava caindo em direção à porta. Mas não era só ele. O ônibus inteiro parecia ruir. As paredes se contorciam. Os passageiros gritavam e lutavam para se manter em pé, enquanto Ana tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que uma sombra apareceu. Ela era uma figura alta e sinistra, com um capuz que cobria o rosto, mas os olhos brilhavam como chamas, focando diretamente em Ana. O colar, ela rugiu, com uma voz que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. O colar deve ser trazido para mim. Ana sentiu um calafrio em sua espinha. O que era aquilo? Não era Rafael, não era o pai dela. Era algo muito mais sombrio. Os homens se moveram, mas Rafael estava paralisado. A luz o havia deixado atordoado. Não se aproxime! Gritou Cida. Mas seu aviso foi em vão.
A sombra avançou com uma velocidade sobrenatural, estendendo a mão em direção ao colar que ainda estava no chão. E antes que qualquer um pudesse reagir, a sombra fez um movimento brusco. Uma onda de energia despejou sobre todos os presentes, e em um instante, Lucas, que estava prestes a cair, parou. Mas não era um gesto comum. O corpo dele arrebentou em uma luz intensa, revelando que ele não era o que parecia ser. Com um brilho ofuscante, Lucas transformou-se em outra figura. Um outro Rafael. A figura estava ali, mas com uma aura completamente diferente, mais escura, mais monstruosa. O ônibus ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia entender. Ana observava com os olhos arregalados. Cada peça da história, que havia se mantido em segredo, agora exposta como um painel de vidro rachado. A presença de Lucas havia sido uma fachada, e aquele homem que ela conheceu era o inimigo. O que você fez? Rafael, o pai de Ana, exigiu, a voz tremendo de ódio e desespero. Eu cumpri meu destino. Disse o novo Rafael, a voz ressoando como um rugido. E agora chegou a hora de acabar com tudo isso. Toda a intensidade do medo e da confusão se intensificou. Ana estava paralisada, sentindo que o chão tinha desaparecido sob seus pés. Os segredos, as mentiras e até mesmo o colar estavam ligados a algo muito mais profundo. O sangue, a família, tudo emaranhado em um jogo mortal que ela mal compreendia. A sombra avançou, pronta para atacar. E Ana percebeu que, no fundo, o verdadeiro desafio estava apenas começando. O futuro agora era um abismo, onde todas as verdades ocultas estavam prestes a se desdobrar. E enquanto a energia pulsava ao redor deles, Ana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma pergunta pairava no ar. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade sobre si mesma? A luz intensa desapareceu, e com ela, o ônibus estava agora em uma nova realidade. Ana olhara ao redor, e a confusão crescia a cada segundo. O que havia ocorrido? Passageiros estavam em pânico, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Rafael, o homem que ela pensava saber tudo, agora parecia um espectro, sua intensidade ameaçadora ainda mais palpável. E então, como se o tempo tivesse parado para dar espaço a um momento de revelação, o pai de Ana deu um passo à frente. Você tem que confiar em mim, ele disse. Mas o medo em sua voz era evidente. Era como se ele tivesse carregado o peso de segredos que podiam mudar tudo. O que você sabe? Ana perguntou, a voz tremendo de expectativa. Mas a resposta ficou muda. Rafael, o verdadeiro Rafael, encarava o novo ser ao seu lado com um misto de raiva e desespero. Você me traiu? A acusação era cortante. A sombra de Lucas, agora revelada, observava tudo com um sorriso malicioso, como se tivesse cumprido seu destino sombrio. O que você está planejando, Rafael? O tom de Ana era firme. Ela não permitiria mais um instante de incerteza. Mas antes que ele pudesse responder, o ônibus tremeu, como se um terremoto estivesse acontecendo. As luzes falharam e um grito estridente percorreu o ar. Era Cida se contorcendo no chão, com a mão estendida em direção ao colar. Ele é a chave, ela gritava, desesperada. O novo Rafael já não tinha paciência. É hora de acabar com isso, ele gritou, enquanto aproveitava a confusão para ativar uma energia que emanava de suas mãos. O ambiente ficou tenso. Um vórtice começou a se formar no centro do ônibus, puxando tudo e todos para ele. A multidão gritou em pânico, e o que Ana viu logo a gelou. As pessoas começaram a ser sugadas, como se o ônibus estivesse se tornando um portal para outra dimensão.
Ana estendeu a mão, gritando: Pai, o que está acontecendo? Mas ele apenas a olhava com uma expressão dolorosa. O medo em seus olhos era uma faca afiada. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. A sombra, ou o que quer que fosse, soltou um riso baixo e agonizante. Vocês estão todos tão desesperadamente alheios. Ela não é apenas uma simples garota. Ana, você é a chave para o nosso renascimento. A revelação atingiu Ana como um soco. O que você quer dizer? A dor e a confusão foram intensas. A ideia de que ela era mais do que imaginava começou a borbulhar. Havia algo em seu passado que ela não sabia. Algo que poderia desvendar tudo. A sombra avançou e Ana, sem pensar, lançou-se para proteger Sida. Não! Ela gritou e, em um momento de puro instinto, puxou o colar que estava no chão, agora ulçando com uma luz diminuta. Um brilho irrompeu entre os dois Rafaéis, e então tudo explodiu em um caos. A energia tornou-se um furacão de luz e som. Ana fechou os olhos, sentindo que algo muito profundo começava a acontecer. E quando ela os abriu novamente, as sombras se dissiparam. A cena havia mudado. Agora, ela estava sozinha, em uma sala escura. O colar brilhava em sua mão, e a única coisa que ouvia era um sussurro. Você é minha! O medo gelado percorreu suas veias. O que era aquilo? E o que havia acontecido com todos? No fundo, uma pergunta fervilhava. Se ela realmente tinha esse poder, qual seria o preço a se pagar? A única certeza que restava era que o jogo não havia terminado. As peças ainda estavam em movimento. As lealdades estavam prestes a ser testadas. E Ana estava no olho do furacão. O colar pulsava em sua mão, e ela sentiu que, independentemente do que aconteceria, o que quer que estivesse se formando era apenas o começo de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Ana sentiu o peso do colar em suas mãos. Luzes brilhavam em volta dela, criando um vórtice de emoções. O ônibus agora não era mais um mero espaço fechado. Era um campo de batalha entre passado e futuro. Rafael, com seu olhar de poder e raiva, encarava Ana com a certeza de que o primordial estava prestes a acontecer. O colar é seu legado! Gritou o novo Rafael, a sombra de Lucas. Sua voz era um eco de ameaças. Ana sentia cada palavra como um golpe. Naquele momento, tudo fez sentido. O que Sida falou, o que seu pai tinha escondido, tudo ficava mais claro, mas também mais aterrador. Sida, entre os dois, começou a se levantar. A energia no ar parecia pulsar, como se o ônibus estivesse esperando uma decisão. Você tem que escolher, Ana, ela exclamou. A luz ou a escuridão está em suas mãos. O coração de Ana disparou. O medo e a incerteza se tornaram palpáveis, mas havia algo mais. Coragem. Uma decisão precisou ser feita. Que destino você quer? Perguntou para Rafael e seu eu sombrio. Um renascimento baseado na dor de todos ou algo mais verdadeiro? O novo Rafael hesitou, os olhos brilhando com uma mistura de desejo e medo. A multidão, formada por aqueles que Ana conhecia, observava em choque. As reações eram de espanto, as expressões eram de terror e expectativa. O silêncio mortal permitiu que cada batida de seu coração ecoasse como um tambor na mente de Ana. Foi então que ela sentiu uma força crescente dentro de si. Eu escolho a luz! Gritou, sua voz ressoando como um rugido. O colar brilhou intensamente e a luz tomou conta do ônibus. Tudo ao redor se desfez em uma onda vibrante de energia.
As sombras começaram a se evaporar e Ana fechou os olhos, se permitindo ser consumida pela luz. A sensação era de liberdade, como se todo o peso que carregara a vida inteira estivesse se desfazendo. Quando ela abriu os olhos novamente, a sala estava silenciosa. O ônibus havia desaparecido. Eles estavam em um vasto campo iluminado pelo sol. Rafael, agora sem seu poder sombrio, olhou para Ana com uma expressão de desespero. "O que você fez?" ele sussurrou. "Eu escolhi ser quem sou", Ana respondeu, firme. "A verdade é mais forte do que qualquer sombra." Mas o passado não estava tão distante. Seu pai se aproximou, com lágrimas nos olhos. "Ana, eu não sabia que isso iria acontecer. Eu estive errado. E por isso, peço perdão. Aqueles momentos passaram em um borrão." Cida e Lucas, agora livres da turbulência que os mantinha prisioneiros, apreciavam a nova realidade. A verdade estava exposta, revelando as teias de enganos que uma vez os haviam aprisionado. "O colar?" disse Cida, olhando para Ana com novos olhos. "Ele ainda é parte de você. A escolha que você fez não apenas salvou você, mas está mudando tudo ao seu redor." As primeiras brisas do amanhecer sopraram, trazendo uma nova esperança. Ana percebeu que a vida estava diante dela, pronta para ser vivida de uma forma que ela nunca imaginou. "Vamos seguir em frente", disse Ana, unindo as mãos com Cida e seu pai. Uma nova jornada começava, repleta de possibilidades. Mas nas sombras, uma presença continuava a vigiar, o que deixou Ana em dúvida sobre o que mais o futuro poderia reservar. Então Ana se virou para o público, como se sentisse que as vozes e emoções deles estavam presentes. Naquele instante, algo em seu coração parecia gritar: "Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas." O que mais virá? Cada detalhe é importante e o apoio de vocês é crucial. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo e nos ajude a continuar essa jornada. Comente abaixo quais são suas teorias sobre o que aconteceu e como você sentiu essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e planos de como o futuro de Ana deve se desdobrar. E não espere nem mais um segundo para compartilhar desse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Afinal, as melhores histórias estão apenas começando.